o Lula meteu um pobre não nasceu para estudar, pobre nasceu para trabalhar. Um discurso super preconceituoso e que pior, tá? O pessoal diz, é lógico, né? Já veio o pessoal passar pano aqui, não é falso que ele defendeu que precisa estudar, que não precisa estudar, que é para trabalhar e não sei o que lá. Aí eu falei, não, peraí, então vou ver o que ele falou, né? Vamos ver, porque certamente está fora do contexto, tá? Certamente cortaram aquele trecho um pouquinho fora do contexto. Vamos ver o trecho inteiro do que ele estava falando, né? E eu vou mostrar para vocês como é que ficou feio do mesmo jeito, tá? O Lula, que sempre foi dito como um grande comunicador, alguém que conseguia se expressar muito bem, ficou bem estranha essa crítica dele aqui, tá? Ele, de fato, assim, dá para entender que ele quer criticar a coisa, mas ele não deixa claro o que ele tá falando, era assim que pensam as elites e coisa e tal. Não, não. Ele falou exatamente como as elites pensavam naquela época, né? Vamos entender esse caso aqui. Então tá aqui, ó. O Lula falou, tá circulando aí pela internet uma frase do Lula falando que pobre não nasceu para estudar, pobre nasceu para trabalhar. E o pessoal aplaudindo, e não sei o que lá, um evento realizado na sexta-feira, dia 16, lá na Casa da Moeda, em que o Lula fala um monte de besteira, por exemplo, fala que não, que queriam privatizar a Casa da Moeda, que não pode, é patrimônio do povo brasileiro, essas besteiras de esquerdista, né? É lógico que ele está investindo cada vez mais no discurso do eles versus nós, eu não sei o que lá, e na esquerda, o que eu acho lindo, quanto mais o Lula falar esquerdismo, melhor, galera, é bom. É lógico, o pessoal esquerdista gosta disso, né? O pessoal da esquerda ama esse discurso esquerdista do Lula, mas o pessoal do meio do caminho, o pessoal independente, o pessoal que não está vendido no argumento esquerdista, rejeita isso. É o que eu falo para vocês, o que a gente está vivendo no mundo é justamente um momento de mudança de opinião das pessoas. As pessoas estão percebendo que o Estado resolve muito pouca coisa, tá? E dentre as poucas coisas que o Estado resolve, é essa coisa que o Lula falou, mesmo se você entender a coisa dele, o que ele falou como uma crítica, ele está errado também. O problema foi justamente o Estado grande demais, que sempre existiu Estado grande demais aqui no Brasil. Então tá aqui, ó, vamos ver o trecho que estão cortando por aí, mas eu já vou adiantar para vocês, esse trecho está cortado. Não é o que ele falou todo no discurso, tá? Então, com muita razão, os esquerdistas estão reclamando que esse trecho do Lula tá cortado aqui. Vamos ouvir ele falar isso daqui. Pobre não precisa estudar, porra! Vocês nasceram só para trabalhar! Será que a gente não percebe isso? Será que vocês não percebem? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Estudar é filho de rico, que pode fazer estudo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha. O pessoal tá criticando, né, falando palavrão e não sei o que lá, né? Aí o pessoal falando, não, mas pô, isso aí tá cortado. Isso aí pegaram um trecho do discurso dele, ele tava criticando, né? As elites, as grandes elites falam isso e não sei o que lá, que pobre, não sei o que lá. Mas não foi bem isso que ele falou não, tá? Aqui, ó, tem mais outras pessoas botando aqui a mensagem. A verdade é que tá viralizando essa frase do Lula aí, que pobre não nasceu para trabalhar, desculpa, pobre não nasceu para estudar, pobre nasceu para trabalhar, né? E aí ele fala, aí tá aqui, aí você vai no boatos.org, né, e outros sites de desmentido, já tá falando aqui, não, é falso que Lula defende que pobre não precisa estudar e deve apenas trabalhar, né? Aí fala aqui que é um vídeo curto acompanhado de transcrições indignadas e não sei o que lá, aquele videozinho é só a primeira parte, né? Mas se você pegar o vídeo completo, eu vou pegar aqui o trecho mais amplo, tá? Que começa antes daquele trecho e fica até um pouco depois daquele trecho, para você entender o contexto do que ele tá falando aqui. E aí eu vou falar para você que eu tenho duas críticas nessa história aqui. A primeira crítica é que o Lula não é mais um comunicador tão bom quanto era no passado, porque comunicação com a internet, e hoje tudo é comunicação com a internet, qualquer lugar que você fale, você vai estar falando com a internet, é preciso tomar cuidado de deixar claro o contexto do que você está falando, deixar claro que é uma crítica, deixar claro o que é ironia, o que é sarcasmo. Eu confesso para vocês que eu também me sinto incomodado, não é uma coisa que eu gosto de usar a ironia, de usar o sarcasmo naturalmente, sem avisar que é sarcasmo, que é ironia. Mas a verdade é que na internet isso é muito arriscado hoje em dia, você não pode fazer, você tem que deixar claro o que é ironia, o que é sarcasmo, né? Tem que estar claro o que é para facilitar o entendimento pelas pessoas, né? Então, o Lula falhou nesse aspecto. Ele é, como a gente já sabe que ele é, um bom orador numa época errada.
Ele foi um bom orador há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje em dia, ele tenta repetir o mesmo tipo de oração, o mesmo tipo de discurso, as mesmas ideias, inclusive, que há 10, 20 anos atrás poderiam ter um certo apelo aqui no Brasil. Só que, primeiro, as ideias não têm mais tanto apelo assim como já tiveram no passado, e segundo, o Lula já não é tão bom orador como era no passado também. Então, o que ele está dizendo aqui... Vamos ouvir o trecho inteiro, que eu vou fazer a crítica em cima do trecho inteiro, tá? Olha só. A primeira universidade feita nesse país foi em 1920. O Brasil foi descoberto em 1500. A República Dominicana foi descoberta em 1498 pelo Colombo. 32 anos depois do Colombo chegar lá, a República Dominicana já tinha universidade. Diga-se de passagem, Lula, a República Dominicana não está tão melhor que o Brasil, não, tá? Não quero te enganar. Assim, a República Dominicana é um país muito bacana, muito bonito, lá tem cidades muito bacanas e coisa e tal, concordo, a República Dominicana é muito legal. Mas não é como se estivesse muito melhor que o Brasil nessa história toda, não, tá? Mas enfim, vamos continuar. Isso é só um parênteses, só um comentário aqui em cima da coisa, né? E aqui demorou 420 anos para fazer a primeira universidade. Por que será que acontecia isso? É porque pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Será que você não percebe? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Estudar é filho de rico, que pode fazer estudo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, em qualquer lugar. Esse é o trechinho que ficou o corte que o pessoal tomou, né? Então dá para ver que o que ele queria dizer com a história é que as elites brasileiras achavam que o pobre era... Eu acho muito engraçado o Lula se colocando como não, eu sou antagonismo às elites, nós mudamos as elites. Lula, você é elite, cara. Você que manda na porra do país há 20 anos. Há 20 anos. Lula, você é quem manda nessa porcaria dessa jossa aqui desse país. Que negócio é esse de, as elites faziam coisa? Você é elite, Lula, você é a elite, né? Mas independente disso, ele queria dizer que as elites pensavam isso, e aí que pobre não é para trabalhar, desculpa, pobre não é para estudar, pobre é para trabalhar e coisa e tal. Essa era a crítica que ele queria fazer nesse discurso. Está claro para mim. Mas, de novo, é o que eu falo para vocês. Primeiro que é uma crítica idiota, que não faz sentido, porque ele é elite. Por que ele não resolveu esse problema, então? Por que ele não está se colocando nesse passo? Porque ele é elite, ele que manda no país, né? E outra coisa, ele não colocou essa frase exatamente, ele não falou, as elites pensam assim. Ele disse, não, porque pobre não foi feito para estudar, pobre foi feito para trabalhar e coisa e tal. Mas pode ser que aí depois dele falar essas coisas todas, ele vai, né, explicar, não, era assim que as elites pensavam e coisa e tal, é assim que as elites faziam. Vamos ver se ele vai fazer isso? Vamos ouvir a continuação depois daquele trecho cortado pelo pessoal. Mas aqui não, aqui nós temos que ser cortador de cana, fazedor de prédio. As pessoas adoravam dizer, como é bom nordestino, ele sabe trabalhar na construção civil. A gente não quer ser só pedreiro, ajudante de pedreiro. Se bem que é uma profissão muito valiosa, mas a gente também quer ser engenheiro, a gente quer ser doutor, a gente quer ser médico, a gente quer ser professor. E o que é que precisa fazer? O que precisa fazer é dar oportunidade. Não é o governo que faz, a gente abre a porta para as pessoas passarem. A gente abre as portas. E é por isso que a gente está vendo hoje muitos meninos... Ou seja, você repara que ele continuou a crítica, e em momento algum ele esclareceu que isso era uma crítica que as elites da época achavam. Não, em momento algum ele deixou claro que isso era uma crítica. Ele falou como se fosse a coisa normal que justifica o fato de não ter universidade no Brasil, né? E não que o governo que faz, o governo que abre as portas para as pessoas, que abre a porta para a pessoa, o governo não faz porra nenhuma, o governo explora as pessoas, não ajuda ninguém a nada. Então, ou seja, isso é só uma das absurdas desse vídeo do Lula, tá? Se você pegar o vídeo dele todo aqui, tem um monte de merda, mas eu não vou ficar fazendo coisa do vídeo inteiro do Lula, porque o Lula só fala merda o tempo todo, né? Agora, esse caso você pode se preparar, o pessoal vai ficar puto, tá? O pessoal vai, fake news, eu não sei, mas o Lula falou exatamente isso. Ele poderia ter deixado claro que era uma ironia, ele poderia ter deixado claro que eram as elites que pensam assim, é assim que as elites pensam.
As elites do Brasil pensam assim, não falou nada disso, ele saiu falando como se fosse a opinião dele mesmo, ou seja, ele literalmente falou isso daí. E aí eu falo, você pode falar assim, não, Peter, mas você está fazendo de mau gosto, porque, né, é lógico que você entendeu que o contexto era ele, mas se fosse o Bolsonaro, você acha que o pessoal ia dar o benefício da dúvida para o Bolsonaro? Você acha que o pessoal ia pensar, não, o Bolsonaro quis dizer essa outra coisa. Não, meu amigo, o Bolsonaro reclamou do Mandetta, reclamou da política do Mandetta, de esperar as pessoas sentirem falta de ar para ir nos postos de saúde, para dizer que o Bolsonaro estava imitando pessoas com Covid, não sei o que lá, e criticar, e até hoje a mídia tradicional repete essa mentira, porque era mentira, tá claro para quem vê o momento que o Bolsonaro falou sobre a Covid, o pessoal pega, separa o momento exato que o Bolsonaro falou, que o pessoal com falta de ar, não sei o que lá, e aí toma como se, é o Bolsonaro imitando gente doente com Covid, olha que absurdo, não sei o que lá, sem se dar o mínimo de direito de pegar a fala inteira para perceber que o Bolsonaro estava, na verdade, criticando o Mandetta, a política do Mandetta de esperar a pessoa ter falta de ar para ir no posto de saúde, né, na época da Covid. Então, é o que eu falo para vocês, vão reclamar pra caramba, vão dizer que é fake news, não, o Lula estava criticando, ele não estava falando isso não, mas se usar o mesmo critério, é isso aí, o Lula é realmente um idiota. Mas é o que eu falo para vocês, o Lula é um idiota porque, primeiro, ele não é um comunicador, ele já foi um comunicador bom, ele não é um comunicador bom mais. E as ideias dele estão muito ultrapassadas. Esse discurso dele é um exemplo claro disso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?